que você fez para se preparar a tomar essa decisão, assim, tipo... Porque eu acho que talvez tenha sido a decisão mais importante da tua vida. Talvez... Ou talvez não, porque tem a Lava Jato, a construção, que é uma decisão muito importante, né? Mas como que você tomou essa decisão? O que você pesou? Tipo, quem que tá nessa com você? Obviamente, você não tá sozinho. Sim. Tipo, quem tá nessa com você? Como foi montar a campanha, entendeu? Porque você era juiz, não era político. Você não tem expertise em montar campanhas. Como que foi esse processo? Eu tô aprendendo. Eu considero essa jornada, né, além de uma oportunidade para mudar o país, para transformar o país para melhor, eu também vejo isso como uma chance de você, de um crescimento pessoal. Né? Claro. Você vai aprender, você vai falar com as pessoas, você vai ouvir as pessoas, você vai... por exemplo, até mesmo aqui, a gente está, né, conversando, pô, é legal conhecer vocês, ouvir, ter a oportunidade de falar, de explicar o que você quer fazer. Você sai na rua, né, fala com as pessoas em geral... Você tem saído muito? Tenho, normal. Mas qual que é o rolê? Você faz rolê de campanha, tipo comício? Como que é? Rolê não. não é rolê, então não. Não, veja, a gente está em fase de pré-campanha. Tá? Então, assim, não tem comício, nada desse tipo. Entendi. Você, na verdade, o que a gente tem feito alguns eventos, conversar com as pessoas, às vezes falar alguma coisa, fazer exposição. Mas eu acho que nessa fase o principal é ouvir. Né? Você encontrar o cara na esquina, você encontrar o cara na padaria. A gente passou aqui antes de vir aqui, comprei um misto quente aqui numa padaria aqui de São Paulo. As pessoas reconhecem, as pessoas devem conversar, o pessoal às vezes quer tirar foto também. É legal isso aí, sabe? Você conversar com as pessoas e você ouvir delas. E o que elas falam pra você? Assim, na média, assim. Olha, o que eu mais ouço é assim, não desista. Ninguém te xinga? É muito raro, viu? Muito francamente. É muito raro, muito raro. Às vezes acontece à distância, às vezes pegam desses militantes malucos e tal. Eu vi o negócio do aeroporto lá, que uma galera te seguiu te xingando. Aconteceu, né? Não, ali o que aconteceu? A gente foi pra Paraíba, né? Pô, foi muito bem recebido na Paraíba. Aí quando desceu no aeroporto, tinha lá 2 gatos pingados. Entendi. Era duas pra uma mulher e um cara falando. Né? Tava cheio de gente lá, aplaudindo, gente vindo cumprimentar, para tirar foto. Tinha 2 gatos pingados, só que hoje assim, né? O cara pega um smartphone, e coloca perto dele e fala, parece que tem né? Tinha 2 caras lá que... Assim, não tem problema, pode protestar. Você virou... cara, quando você vira candidato, fudeu, né? Cara, por que você fez isso, cara? Sério mesmo. Assim, porque, ó, veja, lá no começo... Você falou várias vezes assim, porra, não quero, em política não vou me candidatar, não vou fazer nada disso, aí o caralho. Daí tu virou ministro, e eu entendo por que você virou ministro. Você acabou de explicar aqui, inclusive, por que você virou ministro e tudo mais. Mas, cara, agora você tá querendo entrar num jogo que... você vai me desculpar, mas tem gente bem mais... Tem lobos muito mais... Tem gente muito mais filha da puta jogando. É um jogo diferente esse, cara. E assim, é um jogo que, além de colocar um alvo nas tuas costas, ele meio que... Eu sinto que ele descredibiliza um pouco o trabalho que tu fez. Tu não sente isso, cara? Eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte. Se a gente... Se as pessoas... Desculpa eu ter colocado... Se as pessoas que são corretas, as pessoas que são honestas, se a gente não se interessar pela política... e não for para mudar o país, então, assim, vai ficar sempre como está aí. E quem te convenceu, cara? Quem chegou com essa ideia? Eu estava trabalhando no exterior, para ser muito franco para você, e fiquei olhando o Brasil. Aí você vê assim, puxa, nos últimos 2 anos, né, você teve uma tragédia humanitária, que foi a pandemia. Mais de 620 mil vítimas brasileiras, no mundo inteiro, né, uma tragédia, mas aqui no Brasil, 620 mil vítimas. Você vai ficando triste com isso. Você vai vendo as pessoas com dificuldades econômicas, o desemprego está aí, quase 13 milhões de pessoas, sem falar quem está subempregado, com dificuldade. Esse negócio de fila do osso. Começaram a aparecer aquelas notícias de novo de gente caçando lá no sertão lagarto para comer. Então, as coisas assim, tristes. Do outro lado, né, você vê essas decisões lá de Supremo, principalmente, parte do Supremo. Eu respeito o Supremo, acho que tem bons ministros lá. Tem outros que eu tenho uma opinião mais negativa, bem negativa, tá? Mas tem gente boa lá, o presidente atual do Supremo, o Luiz Fux, é um cara bom. Tu não pode malhar o Supremo ou tu pode ainda?
Porque daqui a pouco, vamos dizer que tu se torne presidente, tu não pode mais malhar o Supremo, né? Qual que foi a minha opinião? Eu nunca trago isso pro lado pessoal, entendeu? Então, o que aconteceu? Eu fiquei indignado quando tiveram essas anulações. Então, anula, quiser dizer lá que o cara foi condenado injustamente, porque ele é inocente, tá? Quiser anular a decisão, reformar a decisão, dizendo assim, o cara é inocente, né? Você errou. O que eles fazem? Porque eles sabem que não é isso. Aí, não podia ter julgado lá em Curitiba, tinha que ter julgado em Brasília. Ou inventam aquela fantasia, ele foi perseguido. Né? Ninguém foi perseguido, ninguém foi perseguido. Né? Se a gente lembrar as audiências, o que aconteceu, né? O Lula nunca teve prisão decretada. Quem decretou a prisão do Lula foi o tribunal em Porto Alegre, que eu cumpri. Porque era o certo a fazer. O tribunal decretou para ele começar a cumprir a pena. Você não tem perseguição nenhuma, entendeu? Nunca ouvi um A de mim contra o Lula naquela época. Agora é diferente. Agora é diferente, entendeu? Então eu fiquei lá fora vendo isso, né? Pandemia, gente morrendo. Economia, gente sofrendo, tá? E essa polarização, que aí não sei qual é a opinião de vocês, eu acho que essa polarização nos deixa imbecilizados. A gente não consegue dialogar e discutir as questões racionais. E quando você tem que chegar alguém e diz lá, gente, vamos se acalmar. O teu vizinho não é teu inimigo. O cara que você encontra no clube, porque ele gosta do fulano X ou do Y, não é o teu inimigo. Se você quer ter inimigo, vá pro futebol. E olhe lá, né? Não é inimigo ali, é adversário, torcida. Né? Mas mesmo assim você não cultiva o ódio. Mas o que você vê? Você vê os dois líderes desses extremos, Lula e Bolsonaro, fomentando o ódio. Nós contra fato. Eles. É porque eles meio que precisam um do outro, precisam do outro. Eu tava lá no exterior, vendo tudo isso, e fiquei esperando. Durante 2020 e 2021, vai aparecer alguém que consiga arrebentar essa polarização, quebrar essa polarização, para a gente ouvir proposta, projeto, e ouvir fundamentalmente, que eu acho que é importante, a verdade. Vai ter alguém para falar a verdade em 2022? Pô, não apareceu, Igor. Não apareceu ninguém. Aí eu tinha um convite para colocar o meu nome. Um convite antigo? Quando eu saí do ministério, né? Isso foi lá em 2020. Alguns meses depois que eu saí do ministério, eu fui convidado pelo Podemos, né, para, se eu quisesse, ser candidato. E aí eu falei para eles, olha, não sei se vou ser candidato, eu quero seguir minha vida, eu quero um pouco de paz, tranquilidade, quero trabalhar no setor privado, ficar longe dessa confusão. E fui lá. Mas daí eu fiquei observando aquilo, né? E aí, não apareceu ninguém. Aí eu falei, tem que ir, cara. Tem que ir para... e eu acredito nisso. A gente tem que quebrar essa polarização. Isso não é um trabalho para mim, não é um trabalho para o Podemos, não é um trabalho só para os partidos políticos. Tem que ser um trabalho nosso, de todo mundo. Não é o país que interessa. Sim, a gente tenta quebrar essa polarização, trazendo todos os lados para conversar. Meio que a nossa solução para essa coisa toda. Mas eu concordo muito que é um dos maiores problemas do Brasil.